Senhoras, com muita satisfação e alegria neste momento, damos início a mais um belo evento da ADONEP. Sentimos-nos honradas com a presença de todas neste evento e certamente compartilharemos momentos agradáveis e inesquecíveis nesta noite. Portanto, sejam todas bem-vindas. Este evento é organizado pelo capítulo 943 da ADONEP em Caxias do Sul. Apresentamos agora as componentes da mesa dos trabalhos desta noite. Coordenadora do apoio feminino da ADONEP em Caxias do Sul, esposa do nosso presidente do capítulo 943, senhor Evandro Camargo Garbim, proprietária da Livraria 7 e graduanda de Serviço Social, senhora Luana de Fátima Becker Garbim. Esposa do vice-presidente do capítulo, senhor Anderson de Souza, sócia empresária no ramo de sistemas de segurança eletrônica, senhora Stephanie Santos. Esposa do diretor de eventos do capítulo, senhor Samuel Ramos, representante comercial filiada ao CORE, certificada pela Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil e graduanda de administração, essa que vos fala, senhora Fernanda Cofi Ramos. E a palestrante desta noite, da cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul, comerciante, ex-modelo e ex-integrante do Grupo Globo, senhora Jeanquelina Cruz. Acompanhada de seu esposo, Sérgio Cruz, e sua filha Emanuele Cruz. Vou pedir a gentileza de que se coloquem em pé. E também de sua acompanhante Kathleen. Peço a gentileza também que se coloque em pé. Queremos saudar também os nossos demais oficiais do capítulo e autoridades aqui presentes que encontram-se nos bastidores nesta noite. Também saúdo se há entre nós algum integrante de outros capítulos presente. Acredito que nesta noite não temos por enquanto. Não? Podem sentar, por gentileza. Convidamos agora o senhor presidente do capítulo 943, Evandro Garbim, para que faça uso da palavra. Boa noite a todos. Sejam bem-vindas nessa noite especial. É um privilégio para mim, enquanto presidente do capítulo 943, poder estar aqui neste momento marcante, dando início a essas atividades do apoio feminino de 2023. Aproveite esse momento e sejam grandemente abençoadas. Nesse instante eu devolvo a palavra para a nossa coordenadora do Departamento Feminino, Luana Garbim, estará com a direção dos trabalhos. Tudo anotado, para que eu não quebre o protocolo. A noite é das mulheres. Boa noite a todos. Eu quero ouvir mais alto. Boa noite a todos. Agora sim, agora é as mulheres que eu acredito. Que Deus venha abençoar cada uma de vocês que chegou neste lugar. É um privilégio aqui. E também as que estão chegando, né? E eu gostaria de dizer a cada uma que fique à vontade, aproveite o momento, que é um momento todo especial nosso, né? Nós merecemos, como os homens também merecem, mas infelizmente não tem dia do homem, só o dia da mulher, né? E nós estamos aqui para comemorar esse dia. Então agora eu passo para... Nos prestigia nesta noite também os músicos, no teclado, Misael Becker, e na voz, Luciana Becker. Vamos ouvir neste momento um cântico. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Me sinto honrada na companhia do meu filho. Também agradeço o convite ao Evandro Garbim, a Luana, demais da coordenação. Vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos
e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, se eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que pede sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e a vitória te darei também. Diz que amado sou, se que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Nesse momento, saliento novamente a presença dos nossos demais oficiais do capítulo de Caxias do Sul, que estão hoje nos auxiliando nos bastidores do evento. Se vocês virem alguns homens circulando pelo nosso evento, são os nossos oficiais do capítulo. Passo agora a palavra à coordenadora Luana Garbim com a saudação. Então, eu gostaria de conhecer quem está aqui pela primeira vez, quem nunca veio em um evento da Adonep, por gentileza. Olha quanta gente. Eu vou pedir que vocês se coloquem de pé, pode ser? Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres? Continuem de pé ainda. Pela segunda ou terceira vez. Alguém? Segunda ou terceira vez? A Fran, lá, a Daisy. Mais uma salva de palmas, meninas. Nós estamos imensamente felizes com a presença de vocês e contamos com vocês para os próximos eventos. Podem se assentar, por gentileza. Então agora eu quero falar para vocês que nós temos a livraria da Adonep aqui hoje, tá? E se vocês desejarem, depois do momento do café, dar uma olhada na nossa livraria.
A preletora também, a Gianquelina, ela trouxe algumas bíblias, né? Muito lindas, por sinal. Então, vocês podem ficar à vontade ali, nós temos variados temas de livros, importantíssimos para a vida pessoal, para a família, e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, tá? Podem ficar à vontade assim que vocês forem para o café. E agora nós vamos ler, juntamente com a Stephanie, uma leitura bíblica. Ela vai estar fazendo uma leitura que está no livro de Provérbios, capítulo 31 e 30. E depois ela estará fazendo uma oração. Boa noite. Opa, boa noite. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Peço que se levantem para a gente orar pelo nosso alimento. Fechem os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo dia e pela semana que vem se encerrando. E te pedimos, Senhor, que abençoe nosso alimento e que venha abençoar a cada mulher que está aqui hoje. Amém? Obrigada. Desculpa, estou um pouquinho nervosa. Obrigada. Estaremos retomando nossa programação, mas se você ainda não terminou de se alimentar, fique bem à vontade, termine sua refeição de forma calma e tranquila, que vamos encaminhando alguns pontos até o momento principal. Neste momento, após termos saboreado o delicioso café servido nesta noite, esperamos que todas tenham gostado. Passamos a um momento muito especial. Ouviremos uma breve explanação sobre o que é a Adonep e também sobre a revista A Voz, com nossa coordenadora, senhora Luana Garbim. Então vamos lá. Tem algumas meninas que ainda estão se alimentando, como disse a Fernanda. Podem ficar à vontade, nós vamos falando sobre o que é a Adonep. A Adonep foi fundada em 1977 pelo empresário Custódio Rangel Pires, no Rio de Janeiro. A Adonep é uma associação de homens e mulheres de negócio, que também tem o apoio jovem, o apoio feminino, que é este evento que está acontecendo hoje aqui, e também o apoio aos encarcerados, né? Que é sobre as prisões, onde as pessoas estão ali. A Adonep leva a palavra de Deus a essas pessoas porque se faz muito necessário. Então, ela é presidida desde 2012 por Altamir Regis da Cunha, também empresário no Rio de Janeiro. A associação tem mais como objetivo difundir e incentivar a observação e prática dos princípios sociais e éticos, morais e valorização da família, principalmente. Com a finalidade de mantermos contatos futuros e saber a sua impressão sobre este evento, bem como possibilitar-lhes conhecer melhor nossa associação, fichas de convidado e também a ficha com proposta de associação estão sobre as mesas. Solicitamos que nos próximos minutos, por gentileza, preencham estas fichas. Maiores informações são encontradas no site adonep.org.br. E ainda em caso de dúvidas, procure a coordenadora do apoio feminino, Luana Garbim. Também pedimos que, se for de seu interesse, ficar por dentro da agenda de eventos que a Adonep realizará em 2023, siga nossas redes sociais através do QR Code que está sobre a mesa.
Ao final do evento, será realizado o sorteio de um convite relacionado ao nosso próximo jantar, a ocorrer no dia 13 de abril, neste mesmo local. Esse sorteio se dará apenas para quem estiver seguindo as redes sociais através do QR Code na mesa. Então, ao final do evento, nós estaremos realizando esse sorteio. Vocês podem estar fazendo preenchimento enquanto ouvimos os músicos com mais uma canção. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem. E agora passaremos ao momento culminante desta noite. Ouviremos nossa convidada, que contará sua experiência de vida. Nossa convidada desta noite é comerciante na cidade de Farroupilha, ex-modelo e ex-integrante do Grupo Globo. Convido a todas para recebê-la com uma forte salva de palmas, senhora Janquelina Cruz. Todas, um prazer enorme estar aqui com vocês, essas mulheres tão lindas, tão abençoadas, né? Nós somos abençoadas por Deus, por ter esse privilégio de estarmos juntas numa ocasião como essa, num evento tão lindo, num lugar tão lindo, né? Isso nos é um presente para a nossa vida. Meu nome é Janquelina, né? Como já foi apresentado, sou carioca, moro no Rio Grande do Sul há 15 anos e agora estou há 7 anos morando em Farroupilha. Nós estamos ali fazendo um trabalho com a sociedade, né? Um trabalho onde a gente ajuda muitas famílias. E vocês vão entender depois o porquê que a gente tem esse trabalho com famílias. E eu sou muito grata a Deus por esse privilégio, né? Tenho 2 filhos, a Emanuele, que está aqui, e o João Victor. Meu esposo também está por aí. O homem mais, vou botar assim, mais alto, um gigante, lindo, maravilhoso. Esse é o meu esposo, que eu amo muito, um presente de Deus na minha vida. Eu queria compartilhar com vocês, na Bíblia, todas conhecem, né, a Bíblia, uma palavra que Deus colocou em meu coração durante essa semana, que fala sobre o amor de Deus, a qual muitas das vezes nós não entendemos esse amor. Né? Eu costumo dizer, por que tu me ama tanto? Por que você é tão maravilhoso, Deus? Né? E Deus, ele nos deixa constrangidos muitas das vezes. E a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, nos diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Será as aflições, ou a calamidade, perseguição,
ou a fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Versículo 38. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os que existem hoje, nem o que virá no futuro, nem os poderes nas alturas, nem as profundidades, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E é sobre esse amor que eu quero falar. Olha, depois se vocês quiserem uma Bíblia linda assim, tem ali fora. Eu vendo Bíblias. E é sobre esse amor que eu quero falar. Como eu falei, sou carioca. A minha mãe, ela conheceu o meu pai em uma ocasião ainda bem jovem, ela tinha uns 19 anos. E foi viver com ele. Saiu de casa, onde ela foi viver com o meu pai. O meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe. Mas pensa assim de deixar ela espancada. E ela engravidou e automaticamente, numa relação tão complicada como essa, ela não quis, ela rejeitou a gravidez. E ela tentou por várias vezes o aborto. E graças a Deus que ela não conseguiu. Só que quando eu nasci, ela me deu. Ela ia jogar no lixo. Uma vez ela falou isso para mim, que ela ia jogar eu no lixo e ela me deu para os meus avós. Os meus avós, eles eram evangélicos. O meu avô era um pastor. A minha avó era uma mulher muito de oração. E ali ela começou a cuidar de mim, me criou com todo amor, com todo carinho. Uma criação um pouco, eu costumo dizer que era regime fechado. Por quê? Eu não podia fazer quase nada. Ela tinha um cuidado tão grande que eu não deixava eu brincar, nem com meus primos, minhas primas, às vezes ir na casa de um tio, não podia. Eu só podia se eles fossem lá em casa, tudo bem, mas eu ir para a casa de um tio, ficar lá, brincar, não podia. Tinha meus amiguinhos, vizinhos, né? Que eu só podia brincar com ele no portão. Então eu falo que é um regime fechado, né? Era uma prisão. Mas quando a gente era criança, a gente às vezes muitas coisas a gente não consegue entender. E a minha avó, um dia, quando eu cresci, ela falou que ela cuidava assim porque uma vez ela sentiu no coração dela, Deus falando, que era para ela ter muito cuidado comigo. E ela falou assim, se é para mim ter muito cuidado é porque é muito preciosa, então não posso deixar nada de ruim acontecer, né? E eu fui crescendo, a minha mãe se separou do meu pai, casou com um médico no Rio, um médico bem famoso, bem conceituado no Rio, na época. E ali ela ia me visitar, ela teve mais 2 filhas, ela ia me visitar. E quando a minha mãe ia me visitar, ela, madame, toda chique, muito chique, pensa numa mulher chique, com motorista, tinha vários empregados dentro de casa. Então, quando a minha mãe ia me visitar, eu via aquela mulher linda, né? Eu pensava assim, eu quero a minha mãe. E ela chegava perto de mim e falava assim, não me chama de mãe, porque eu não gosto de você, você é horrorosa, você nunca vai ser nada, e eu não quero nem que você fique perto de mim. Quantas vezes eu saía com ela, ou que eu ia, às vezes, em alguma festa, na casa dela, ela falava assim, olha, se alguém perguntar o que você é minha, você vai falar que você é minha sobrinha. Eu não quero que ninguém saiba que você é minha filha. E aquilo me dava uma tristeza muito grande. Eu me olhava no espelho e eu me achava a pessoa mais horrível do mundo. Eu até estava conversando com o meu filho e eu era uma criança depressiva. Por que eu era depressiva? Eu escutava qualquer música que fosse um pouquinho mais romântica, eu chorava. Eu tinha vontade, quando criança, de sumir, de morrer,
Por quê? Porque o meu sonho, o meu desejo era de estar com a minha mãe. Né? De poder ter. Eu via o tratamento que ela dava para minhas irmãs pequenininha, chamava mãe, e ela pegava no colo, ela cuidava. Ela nunca foi uma mãe muito presente. Ela, com cada filha, tinha uma tata, que chamam aqui. Então aquilo ali já dava para perceber. Ela saía muito, como era uma mulher muito bonita, ela tinha muitos tios. Como assim? Às vezes nós íamos em clube de piscina, lá no Rio tem muito, e eu via que, esse aqui é o tio tal. Então, depois que a gente cresce, que a gente vai entender que aqueles tios eram namorados, né? Então, era um relacionamento que ela tinha também destruído. O meu padrasto, eu vi várias vezes ele batendo na minha mãe, ele trancava a porta do quarto e batia muito nela. Depois de adulta, depois que eu sofri uma transformação, eu vim entender a minha mãe. Uma menina que vivia dentro no interior do Rio de Janeiro, ficou grávida, não sabia o que fazer, sendo espancada pelo amor da vida dela, que ela falava que o meu pai foi o homem que ela se apaixonou assim. Meu pai era muito bonito também. Vocês podem ver minha filha era a cara do meu pai. e eu fui entender o porquê daquilo tudo que ela fez comigo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente crucifica muito as pessoas, mas não sabe como foi o passado, como foi a infância. E às vezes vem carregando isso na vida toda e vai passando por gerações e gerações. Aquele sofrimento que teve lá atrás. E eu aprendi a perdoar, porque eu passei muitos anos da minha vida crucificando a minha mãe, falando que tudo que de ruim que acontecia comigo, a culpa era da minha mãe. Enfim, um certo dia eu estava na casa da minha avó, eu tinha uns 8 anos de idade, e eu estava brincando, como minha avó era da igreja, né? Foi umas irmãs da igreja orar pela minha avó que estava doente. E quando elas chegaram lá, uma delas chegou para mim e falou assim, que Deus, ele tinha um plano na minha vida. Quem aqui já ouviu falar assim, Deus tem um plano na sua vida, né? E eu ouvi isso, ela falou assim, olha, Deus tem um plano na sua vida, mas o diabo também tem. E muitas das vezes nós não queremos acreditar nisso. Muitas das vezes a gente fala assim, que diabo nem existe. Existe? O mal, ele existe. E Deus, ele está aqui hoje, ele te trouxe aqui hoje para dizer para você que ele te ama. E que ele pode mudar a sua vida. E às vezes nós não conseguimos entender esse amor. Como eu li, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós sim, nós nos separamos. Não, eu não quero. Eu não quero esse amor, eu não quero esse Deus, eu não quero acreditar nisso. Nós temos esse livre-arbítrio. Enfim, eu fui crescendo e aos 12 anos de idade a minha mãe me levou para ir morar com ela. Aí meu sonho se realizou. Né? Me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Fui morar com a minha mãe, numa outra realidade. Na casa dos meus avós era tudo muito simples. Era a comida muito simples, tudo era bem simples. Lá na casa da minha mãe era tudo muito chique. Então, assim, para você sentar numa mesa, você tinha que saber pegar o talher certo e tudo. Ela vivia brigando comigo. Se chegassem os amigos, as amigas dela, ela nem deixava eu sentar na mesa porque eu não sabia comer direito. Lá eu comecei a ver o meu padrasto batendo na minha mãe, né, espancando ela. Aquilo foi me dando uma revolta. Eu tinha uma revolta porque assim, eu queria a atenção da minha mãe. Eu tinha 12 anos.
Eu queria conversar com a minha mãe, eu queria sair com a minha mãe, eu queria contar algumas coisas para minha mãe. Muitas das vezes eu chegava da escola e eu falava: mãe, sabe o que aconteceu? Não quero saber. E ela não deixava nem eu começar a falar. Então aquilo começou a me trazer uma revolta e uma nova realidade, né? Na escola eu comecei a fazer amizades. Minha mãe me pegou, me colocou num curso de modelo e manequim. E ela falou assim: você é alta, você vai ser uma boa manequim, nós vamos ganhar muito dinheiro. E ela me colocou num curso de modelo e manequim. Eu me formei e no meu primeiro desfile de formatura eu logo consegui um contrato com a Rede Manchete, na época, que era a Rede Manchete. Ali comecei a trabalhar em agência, comecei a ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Mas nesse meio, eu também comecei a usar drogas. Eu comecei a cheirar cocaína muito novinha. Cheirar cocaína, fumar maconha, tomar um LSD, que é o ácido, né? Que hoje em dia se fala o ácido, é uma droga sintética extremamente forte. Naquele meio, eu saí da Rede Manchete e consegui trabalhar na Rede Globo. Eu não era contratada pela Rede Globo. Eu trabalhava, eu fazia trabalhos para a Rede Globo, né, através da agência que eu trabalhava. E naquele meio ali, muitas festas. Comecei a entrar numa vida de prostituição. Por que prostituição? Não saía com homens por dinheiro, mas pelo simples prazer de estar com fulano, de estar com ciclano, e às vezes pessoas famosas, né? Que nem hoje em dia, né? Nas redes sociais tem aqueles mais famosos, né? Que todo mundo, ai, quem me dera sair com ele, ou ai, que máximo. E é tudo ilusão. Conheci vários artistas. Naquele meio a gente cheirava cocaína, festa, tinha dia que era com mais de um homem. Me sentia imunda. Eu era uma pessoa que eu saía, ia para casa e eu tinha nojo de mim. Né? Depois das relações sexuais que eu tinha nojo de mim. Eu ficava pensando, entrava um vazio tão grande, nada me satisfazia. E eu comecei a beber muito, me tornei uma alcoólatra, não conseguia muitas das vezes fazer desfiles. E aí comecei a não ganhar muito dinheiro, a não ter condições de ligar e mandar vir a droga na minha casa. Então eu comecei a frequentar as favelas do Rio. Conheci um dos chefes do Comando Vermelho, um homem horroroso. Pensa no Seu Madruga, sabe o Seu Madruga do Chaves? Ele tinha aquela aparência. Uma vez eu me lembro que eu estava com ele, eu estava deitada assim na cama e ele deu uma gargalhada, ele falava entre os dentes, né? Ele nem abria direito a boca para falar. E aí ele deu uma gargalhada, eu olhei e falei, gente, ele só tem um dente, é isso? Era uma pessoa horrível. E outra coisa, ele tinha um pacto. Ele tinha vários 7 no corpo. E ele falava assim para mim, eu tenho uma raiva de você, eu tenho vontade de te matar, eu tenho vontade de te bater, mas eu não posso tocar em você. Só que eu não conseguia entender. Eu falei, mas por que tu não pode tocar em mim? Graças a Deus, eu brincava, né, sem saber o perigo que eu estava correndo. E ele falava assim, não, porque o teu guia é maior do que meu guia, então eu não posso fazer nada com você. E eu comecei ali, não tinha mais aquela vida religiosa que tinha com os meus avós, né? Não tinha mais aqueles momentos de oração, de leitura da Bíblia. E eu comecei a frequentar várias religiões, várias. Eu fui em várias. E até que eu comecei a frequentar uma religião bem pesada. E ali, naquela religião, eu me consultava com uma entidade. E aquela entidade chegou para mim e falou assim, olha,
o que vem contigo é muito forte. Existe uma luz muito grande na sua vida que ninguém pode tocar em você. O tocar é tirar a vida. E eu não entendia. Então, tudo que eles mandavam eu fazer, eu fazia. Todos os sacrifícios eu fazia. Eu passava noites inteiras, muitas das vezes incorporada. E eu me tornei ali como se fosse uma escrava daquele lugar. Foram se passando o tempo. Eu saí da minha casa, onde eu tinha todo o conforto, e fui morar numa favela do Rio de Janeiro. Eu comecei a frequentar todas as favelas que era do Comando Vermelho, e eu passei a ser integrante do Comando Vermelho. Integrante, como assim, irmã? Eu passei a fazer assalto, eu passei a traficar, a andar armada, a ir para guerras de facções. Se tinha uma guerra de Comando Vermelho e Terceiro Comando, eu ia, eu não tinha medo de nada. E eu pensava assim, se eu morrer, é lucro. Não, existe a salvação. Nós precisamos entender, o morrer não acaba, porque nós temos ainda, vai vir um tempo que nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós fizemos. E eu pensava isso, se eu morrer, morri. Então eu não tinha medo de nada, eu ia para os assaltos, assalto a banco, assalto a joalheria. Aquele homem, eu passei a não respeitar mais ele, saía com um monte de homem lá na favela. Eu tinha uma vida horrível, eu cheirava tanta cocaína, que às vezes eu ficava horas, ou às vezes um dia inteiro, sentada no mesmo lugar, bebendo cachaça. Comprava uma garrafa de cachaça, ficava bebendo, não tomava banho, não comia, não dormia, uma aparência horrível. Eu pesava 42 quilos, eu tenho 1,75 m, imagina, com 42 quilos. Um cabelo horrível, tudo. Eu tinha uma aparência horrorosa. E ali eu pensava muito em suicídio. E por várias vezes eu tentei tirar minha vida. Às vezes a gente critica muito, né? Poxa, tirou a vida. Mas só quem passa pela depressão sabe o que é. Né? Aquela vontade de acabar com tudo. Mas existe um Deus que nos dá vida e vida com abundância. Existe um Deus que tira toda essa tristeza, essa angústia que às vezes nos sufoca, que vai nos matando, que a gente não tem força para fazer nada. Existe um Deus que nos sonda, que nos conhece, que nos ama, que está o tempo todo. Eu te amo, olha para mim. É isso que Deus faz. Ele nos chama o tempo todo e muitas das vezes nós não queremos. As pessoas falam, olha, Deus pode mudar a sua vida, olha, Deus te ama, olha, vamos numa igreja, vamos em algum lugar, vamos numa reunião como essa. Quantas de vocês hoje pensou assim, eu vou lá, acho que eu não vou dar uma desculpa, mas eu não vou não. Eu não estou muito afim. Tenho certeza que algumas de vocês hoje pensou isso. Mas sabe por que você hoje está aqui? Porque Deus te trouxe. Porque Ele quer falar com você, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Eu fui convidada para fazer um assalto no centro do Rio de Janeiro. E ali tinha que encontrar com as pessoas que iam no assalto, né, os parceiros, como falam. E quando eu fui para essa reunião, que eu peguei a arma que eu ia no assalto, o meu parceiro chegou para mim e falou assim, olha, eu vou acender uma vela para a sua entidade te ajudar. E me deu medo. Naquele dia eu tive medo, eu nunca tinha medo. E naquele dia eu tive medo. E quando eu peguei aquela arma, eu falei assim, não acende nada para mim, não acende vela, não pede nada para mim. Eu vou lá dentro do barraco, eu morava num barraco,
eu vou lá dentro do barraco, eu vou orar. Ele, o quê? Eles acharam que eu estava louca, que eu estava doidona, né, que eu tinha usado alguma coisa. Eu falei, não usei nada, mas eu preciso orar. E eu dobrei meus joelhos, e eu comecei a orar, e eu falei assim para Deus, Deus, eu estou morrendo, eu estou vegetando, eu já estava com 24 anos, eu passei toda a minha adolescência e parte da minha juventude nas drogas e na prostituição e no mundo do crime. Toda. Eu comecei com 12 anos, então eu já estava com 24 anos. E eu falei para Deus assim, Deus, eu estou morrendo e eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me ajude a fazer esse assalto. Porque se der alguma coisa errada e eu não for, eu vou morrer aqui no morro, como uma pessoa que falou demais, né, nas gírias, aí como caguete, que nem falavam lá no morro. Então eu preciso que o Senhor me ajude. E se eu for, eu acho que eu vou morrer lá, vai me acontecer alguma coisa. E eu sei que o Senhor é o único que pode me ajudar. E eu não aguento mais a minha vida. Eu não aguentava mais. O meu nariz, ele escorria sangue. Eu apanhava de homens e ficava na rua jogada, praticamente sem roupa, espancada, que homens me batiam. Era humilhada demais. Andava com um monte de homens, né? E ali eles cheiravam comigo cocaína e depois ficavam, essa é uma viciada, essa é não sei o quê, me xingavam. E eu achava que eram amigos, as amigas também, né? Ninguém era amigo de ninguém ali. E eu aprendi que o único amigo, como a nossa querida ali falou, o único amigo é Jesus. É o único que nos entende. É o único que você vai contar alguma coisa para ele, ele não vai sair falando, mas ele te apresenta pessoas de confiança. Esse amigo, ele prepara uma Luana, uma Fernanda, para que venha ajudar você. E ali naquele meio, quando eu levantei, fui para o assalto. Quando chegamos lá no centro do Rio de Janeiro, Largo de São Francisco, não sei se alguém aqui conhece, centro do Rio, pensa ali no, acho que é a Sinimbu, essa rua aqui que é mais movimentada, não, aqui é a Sinimbu, a outra, né, que é mais movimentada, pensa numa rua que você esbarra com o outro, de tanta gente. E o assalto era bem no centro. Era difícil de sair, nós fomos de moto para ter uma fuga melhor. Entramos dentro da joalheria, no 5º andar do prédio, começamos a recolher todo o ouro que tinha. Os meus parceiros fugiram e eu fui a última a sair do prédio. Quando eu saí, o prédio estava todo cercado pela polícia. O prédio estava todo cercado pela polícia e ali eu fui presa. Eu fui a única que fui presa. Eles me levaram para a 4ª DP. A 4ª delegacia, no centro do Rio, é onde ficava homens presos. E ali, quando eu cheguei na delegacia, por volta de 2h da tarde, as pessoas que estavam dentro da joalheria, um deles era um policial. E ele chegou perto de mim e falou assim, tá vendo isso aqui? É uma 9mm. E eu puxei o gatilho nas suas costas, era para você estar morta. Mas a minha arma, ela entupiu. Mas com certeza, mulher, você vai morrer na cadeia. Ali já era Deus me dando livramento de morte. Fiquei lá até umas 11h da noite, quando o escrivão da delegacia me chamou e falou assim, olha, eu vou comprar uma comida para você, porque eu vou te transferir para a delegacia onde fica mulheres presa, e é a 2ª DP. Quando ele saiu, entrou 2 policiais, sabe os policiais civil, fortão?
Eles entraram dentro daquela da sala onde eu estava, me levaram para um quartinho. Aquele quarto, ele era todo sujo de sangue e de fezes. Eles ali espancavam os presos. Então eles iam começar a me bater porque sabiam que eu fazia parte do Comando Vermelho. E eles falaram assim, não adianta você querer enganar, que no depoimento eu falei que eu tinha sido vítima. Eu não falei que eu estava no assalto. E naquela época não tinha câmeras, né? E eu falei assim, não, eu sou vítima. Ele, não, a gente sabe quem é você e tal. E quando eles iam começar a me bater, aquele homem que tinha saído para comprar comida, o escrivão entrou dentro da sala e falou assim, solta ela porque vocês não sabem de quem ela é filha. E eles me soltaram. Só que eu não tinha nem falado nada, não mal conhecia o meu pai. Minha mãe não era nada para eu falar assim, olha, eu sou filha de fulano. Não. Mas é o amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Não é a perseguição, não é a fome, não é a miséria, não é a calamidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu fui levada para a 2ª DP e lá eu comecei a conviver numa cela que cabia 20 mulheres com 48 mulheres. Mulheres com todos os tipos de crime e doenças. Eu vi doenças que eu nunca imaginei na minha vida. Eu vi cenas que não se apagaram da minha memória, mas não me trazem um peso. Tem coisas que Deus ele faz a gente lembrar só para que a gente venha se fortalecer mais, não para nos colocar para baixo, não para a gente nos voltar para o passado. O que passou, acabou. Deus ele faz tudo novo, e quando a gente lembra de um passado, esse passado é para nos fortificar, para que eu possa chegar e ajudar aquela pessoa que está passando naquela situação que eu passei lá atrás. Então eu vivi ali com aquelas mulheres, vendo todos os tipos de crime, perseguida pelas as mulheres, né, que gostavam de outras mulheres. E ali eu falei, aqui eu tenho que me defender, né? Então eu brigava muito. E eu era muito assim, ó, de olhar para mim, o que é? O que está acontecendo? Mas não com essa delicadeza, né? Ali eu comecei a conviver com aquelas mulheres, e naquela religião que eu frequentava, eu comecei a colocá-la em prática ali dentro. E quando eu invocava aquilo tudo que eu servia, se manifestavam no meu corpo, o meu corpo levitava. Ele levitava, batia no chão com toda a força. Eu ficava espancada como se um homem tivesse me espancado. Como aquilo acontecia, era algo sobrenatural, aquelas mulheres que estavam ali dentro, elas começavam a gritar aterrorizadas. Então elas chamavam o chefe da carceragem, ou quem estava de plantão, para vir me tirar de dentro da cela. E eles me tiravam e me batiam. Por quê? Geralmente isso acontecia à meia-noite. Então eles me tiravam, me batiam porque eu estava atrapalhando o plantão. Então eu apanhava tanto das entidades como dos policiais. E eu fico imaginando, vocês lembram que a minha avó, que a irmã foi lá na minha avó e falou, olha, o diabo também tem um plano na vida dela. E esse era o plano dele, de destruir a minha vida, de destruir os meus sonhos. Porque quando eu era criança, eu pensava assim, um dia eu vou me casar de noiva. Quem não teve esse sonho? Eu vou ter filhos, e eu sempre falei, eu vou ter uma filha de meia loirinha, de olhos claros, e eu vou ter um filho bem moreninho. O meu filho é bem moreninho e a minha filha é bem branquinha.
E eu falava assim, o meu marido vai me amar muito, eu vou amar muito meus filhos. Eu brincava sozinha falando isso. E quando eu cresci, aquele sonho acabou. Eu falava assim, eu nunca vou me casar, eu nunca vou ter filhos, eu não quero saber de criança, eu não gosto de criança. Hoje em dia eu trabalho com crianças. O sonho tinha ido embora. Porque o inimigo das nossas almas tinha colocado isso na minha mente. Você não é nada, você não vai ser nada. As palavras que minha mãe falava vinham de encontro o tempo todo na minha mente, no meu coração. Eu nunca vou ser ninguém. Cuidado com o que você ouve e alimenta. Hoje eu estou aqui para dizer para você que você é preciosa, que você é linda, que você vai sim se casar com alguém que vai te amar. Não pense assim, nada deu certo, eu já tive vários relacionamentos e não deu certo. Ei, eu tive um monte, perdi até minhas contas. Pode botar de 60 para cima. Todos que eu vi esse aí vai dar certo. Eram os piores. Mas Deus restaurou a minha vida de uma maneira tão grande que eu consegui olhar para o meu esposo e falar, esse vai dar certo. É esse que vai me fazer feliz e eu vou fazer ele feliz. É isso que eu quero te dizer hoje. Deus, Ele te ama e tem o melhor para você. Eu comecei ali a conviver, minha mãe soube que eu estava presa, eu já tinha muito tempo que eu não via minha mãe. Ela passou a ir me visitar, e quando ela ia me visitar, eu xingava ela. Imagina, eu culpava ela o tempo todo de eu estar presa. E minha mãe começou a ir numa igreja. E um dia ela chegou naquela igreja, ela chegou lá muito desanimada, e ela tinha falado para mim, falar assim, escreve um pedido de oração. Às vezes a gente não acredita muito nisso, né? E eu fiz aquele pedido e dei para ela, mas eu não acreditava. E quando ela chegou ali, a pessoa que recebeu ela falou assim, pode me dar o pedido que Deus tem pressa de responder. Minha mãe olhou assim, ninguém sabia que tinha um pedido de oração dentro da bolsa dela. Deus tem pressa em nos abençoar. Sabia disso? Deus tem pressa em nos abençoar. E ali, eu tinha sido presa dia 14 de setembro de 94. Quando chegou dia 21 de dezembro de 94, eu fui condenada a 6 anos e 48 dias de multa. E quando eu fui condenada, eu pensei, agora acabou minha vida. Vou morrer aqui dentro e acabou tudo. Quando foi em janeiro de 95, o calor insuportável, né? Eu vejo vocês às vezes aqui reclamando do calor, eu falo, isso não é nada pra gente. Dentro daquela cela devia fazer uns 50 graus. As mulheres desmaiavam dentro da cela. E ali elas... eu falei assim, vamos fugir. E fizemos um buraco. A fuga deu errado, fomos levados de castigo, eu e 8 mulheres, para uma delegacia onde ficamos de castigo durante uma semana, comendo um pão e uma laranja por dia. Voltamos daquele castigo, aquelas mulheres que conviviam ali comigo, se levantaram contra mim e falaram assim, alguém vai ter que pagar pela fuga que não deu certo, e vai ser você. E quando elas se aproximaram de mim, eu falei assim, em nome de Jesus, vocês não vão me tocar. Mas eu não acreditava mais em Jesus, eu não acreditava mais em Deus. E elas falaram assim, então tá bom, até amanhã nós vamos resolver o que nós vamos fazer. Eu me sentei, que nós dormíamos no chão. Para vocês terem uma ideia, era tudo muito sujo, nós tínhamos direito a 1 garrafa de água por dia para tomar banho e beber, dessas PET.
Então imagina a situação daquele lugar com 48 mulheres. Umas ficavam em pé e outras deitadas. E quando elas falaram isso, eu me sentei no meu chão e eu peguei a minha Bíblia. Não era essa linda, né? Mas era uma bem preciosa, que eu fazia de travesseiro. E eu falei assim: Deus, o meu avô sempre falou que a maior profecia é a tua palavra. Se tu me amas, se tu tens um plano na minha vida, eu quero te ouvir hoje, eu quero te sentir hoje, porque eu estou morrendo, eu vou morrer aqui dentro. E eu me lembrei de toda a minha infância. Eu tinha lá dentro saudade. Eu não tinha saudade da casa da minha mãe, eu tinha saudade da casa dos meus avós, que era tudo tão simples. E quando eu abri, estava ali o Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu até coloquei aqui na capa da minha Bíblia esse versículo, porque é o que eu amo, que me acompanha. O nosso socorro vem do Senhor. No dia seguinte nada me aconteceu, e sabe o que eu fiz? Comecei ali a servir a Deus. Fui transferida para um presídio. Lá no presídio eu tive a oportunidade, o meu ministério de lidar com as pessoas começou dentro de um presídio. Eu tive a oportunidade de trabalhar com as mulheres, de falar do amor de Deus. E ali, um certo dia, uma irmã que tinha ido lá de uma igreja, aí ela chegou para mim e falou assim: você tem fé, coloca a tua fé em prática. Eu não perguntei a ela como eu deveria colocar a fé em prática. Eu fui para dentro de um banheiro que era frequentado por 600 mulheres. Pensa num banheiro, né? De um banheiro a gente passa o dia, já fica ruim, imagina com 600 mulheres. Mas era o meu momento com Deus ali, porque não podia ficar dentro do alojamento e durante o dia trabalhava dentro do presídio. E ali eu comecei a falar com Deus: Deus, o que eu preciso fazer para colocar a fé em prática? E eu abri a palavra de Deus, estava ali em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedides em oração, credes, recebereis, será convosco. Falei: Deus, eu quero sair daqui antes de 1 ano. Eu vou embora daqui e eu vou ser missionária, eu vou ajudar as pessoas. E aonde eu estiver, eu vou contar aquilo que tu fez na minha vida. Eu tinha sido presa dia 14 de setembro de 94. Quando foi final de agosto, eu fiquei doente, fui levada para o hospital penitenciário, onde ficavam homens e mulheres presos. Eu não sabia qual era a enfermidade que eu tinha. Eu sei que eu tinha muitas dores da cintura para baixo, quase não conseguia andar. Eles pegavam uma seringa e colocavam a medicação. Aquela seringa era usada em todos, a mesma agulha. Já imaginou, né? E eu pensei: agora, se eu não morrer até agora, eu vou morrer de AIDS. Né? E eu sei que quando foi no dia 7 de setembro, eu falei: Deus, a minha mãe vai me visitar. E eu estou aqui dentro do hospital, ela nem sabe que eu estou aqui. Quando foi no dia 7 de setembro, eu voltei para o presídio. E chegando lá, uma colega chegou para mim e falou assim: quando você estava lá no hospital, o teu advogado esteve aqui e deixou um papel com a diretora. Falei: meu advogado? Ela é. Que homem lindo é teu advogado. A maioria tinha visto, e era muito difícil. Quando um advogado ia de uma presa, as outras presas conseguiam ver. E elas falaram que viram ele passando. Eu falei: meu advogado não pode ser, meu advogado é um senhor. E a minha mãe foi me visitar no dia 7 de setembro. Falei: mãe, você colocou algum advogado? Ela falou: não. Lá dentro do presídio, Deus restaurou a amizade minha com a da minha mãe. Lá a gente conseguia conversar, eu conseguia abraçar ela. Infelizmente foi dentro de um presídio, e eu costumo sempre dizer isso: não permita que você possa ter um momento com seu filho dentro de um centro de recuperação, dentro de um presídio ou num hospital.
Sabe, aproveita o tempo que você tem com seus filhos de conversar, de ouvi-los, porque eles têm os seus conflitos, têm os seus problemas, e não custa nada você sentar, colocar a cabeça dele no seu colo, abraçar, conversar, aconselhar, brigar, falar, não faz isso, você está errado, falar a verdade, mas tira o tempo com seu filho. E ali Deus restaurou a minha amizade com a minha mãe, a ponto da gente só falar das coisas de Deus. E era maravilhoso aquele momento. E eu falei, mãe, se não é meu advogado, uma coisa eu sei. Dia 14 de setembro eu vou almoçar em casa. Você faz um almoço bem gostoso, porque eu vou almoçar em casa. E minha mãe começou a chorar e falou assim, não foge. Eu falei, não, mãe, eu não vou fugir. E quando foi no dia 8 de setembro, era uma sexta-feira, a diretora foi ao presídio, ela estava indo viajar, foi ao presídio, me chamou na sua sala e falou assim, eu estava indo viajar, mas algo me incomodou muito. O teu advogado esteve aqui e deixou esse documento comigo. Queridas, eu esqueci o documento. Eu sinto muito, mas eu tenho esse documento, tenho tudo que possa autenticar esse fato que aconteceu na minha vida. E ela falou assim, ele deixou esse documento comigo. Quantos anos você é condenada? Eu falei, sou condenada a 6 anos. Ela, você entrou com recurso? Eu falei, tanto pelo Rio de Janeiro como de Brasília foi negado. Ela falou, então não sei o que aconteceu, eu sei que você pode ir lá dentro, arruma suas coisas, porque o seu alvará de soltura chegou. Faltava 6 dias para completar 1 ano. E esse amor que eu li aqui, ele restaurou a minha vida, os meus sonhos. Me casei com um homem que me ama, que me respeita, que eu amo, que eu agradeço a Deus todos os dias. Eu beijo ele todos os dias e falo assim, amor, você é tudo na minha vida. Deus me deu 2 filhos, a qual os próprios médicos falaram, quando eu casei, eles falaram assim, olha, você não vai conseguir ter filhos. O João foi gerado, eu já estava com um câncer no útero, passei por um câncer rigoroso, tive que fazer 3 cirurgias, na última cirurgia o médico falou, chamou o Sérgio, falou, não sei se ela vai sair da mesa, porque ela está muito fraca, eu vou ter que abrir toda a barriga dela, ela está toda contaminada, os órgãos, e ali o Sérgio chegou para ele e falou assim, não, eu vou esperar ela aqui, porque eu vou embora com a minha esposa, porque nós vamos fazer a obra de Deus, nós vamos falar do amor de Deus. E eu gostaria que nesse momento você se colocasse em pé. Porque esse Deus que eu estou falando, esse Deus de amor, esse Deus que cuida, esse Deus que restaura, esse Deus que transforma, Ele está aqui hoje. Ele te trouxe aqui hoje para falar para você que Ele te ama, que Ele tem um plano na sua vida, que Ele quer mudar a sua história, mudar completamente a tua mente, a mente que muitas das vezes fica, não vai dar certo, não vou conseguir. Porque me falou isso, meu marido falou isso, meu filho falou isso, a minha colega falou isso, no meu trabalho está acontecendo isso. Esse Deus de amor hoje diz para você, eu mudo, eu te amo. Ele te ama do jeito que você é, você não precisa fazer nada. Sabe o que é nada? Não, eu preciso mudar isso, depois que eu mudar isso, quem sabe eu posso me entregar mais para esse Deus. Não. A palavra do Senhor fala, venha como estás. Eu fui do jeito que eu estava, prostituta, drogada, marginalizada, né? Eu fui do jeito que eu estava, mal amada, e Deus mudou tudo. E eu quero convidar a você nesse momento, você que quer esse Deus, que quer dar uma chance para você mesmo, que você já falou assim, não, chega. Nós não estamos aqui para reparar ninguém.
Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Eu sei de uma coisa: Jesus te ama. Esse é o amigo. Quando eu conheci esse amor, eu falei: agora o Senhor é tudo para mim, meu marido, meu amigo. E eu falo: ai, meu amigo, hoje está tão difícil. Tem dia que eu chego para ele e falo assim: olha, eu não estou aguentando, me ajuda, meu amigo, tu é meu tudo. E quando eu acabo de fazer aquela oração, eu sinto aquele bálsamo, aquele refrigério. E é isso que eu quero convidar a você. Se tem alguém aqui, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Não fica com vergonha não, aproveita essa oportunidade de se lançar, de se despojar, sabe? Você pode vir aqui à frente, que nós vamos estar orando por você. Ou se você não quiser vir, tiver com vergonha, eu queria fazer um ato com você. Que você levantasse as suas mãos, aí onde você está. Se você sentir no seu coração. Olha, já tem uma ali com as duas mãos levantadas. Oh, glória. Levante a sua mão como um sinal assim: olha, Deus, está aqui, ó. Está aqui a minha vida. Tem mais uma ali. Tem mais 2, 3, 4, 5. Pode levantar a sua mão. E fica com ela levantada. E repete assim comigo. Repete assim comigo, você que está com a sua mão levantada. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Me ajuda, Jesus. Eu sou fraca e muitas das vezes não sei o que fazer. Mas nesse momento eu entrego a minha mente, o meu coração, que muitas das vezes meu coração me engana. Mas eu entrego a Ti, para que o Senhor me ajude a tomar a direção certa, para que o Senhor me ajude a tomar as atitudes certas. Eu não sei o que fazer muitas das vezes, qual caminho prosseguir, mas nesse momento eu estou entregando tudo em Tuas mãos, porque eu confio em Ti, Jesus. A minha família é Tua, os meus sonhos são Teus a partir de hoje, o meu trabalho é Teu. A minha mente e o meu coração pertence a Ti para sempre, Jesus. Obrigada. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres corajosas. E você que levantou a sua mão, que tomou essa atitude, eu gostaria depois que você, se você já puder passar aqui, as meninas vão estar aqui te presenteando, né, com um livro que vai te ajudar muito, e que vocês sejam sempre bem-vindas na Adonep, né? Como foi falado aqui, tem o trabalho no presídio. Eu fui alcançada por um trabalho no presídio, que entrou ali umas mulheres de Deus e falaram do amor de Deus para mim. Então assim, ó, dê a oportunidade de Jesus mudar a sua vida. Foi um prazer conhecer vocês, um beijo no coração e até a próxima. Que história linda, né? E só tem uma pessoa que pode fazer isso na vida de alguém: Jesus. Que maravilhoso poder te receber aqui, Janquelina, uma amiga do coração. É uma amiga para todas as horas. Eu quero pedir aquelas mulheres que levantaram a mão, fique de mão levantada que nós vamos até você, te dar um abraço e levar um livrinho. E se tiver mais alguém que queira receber esse abraço e esse livro, levanta a mão, aproveita a oportunidade. Nós queremos agradecer a todas que se fizeram presente nessa noite agradável que nós tivemos aqui. Nós tivemos uma noite de encontro com Deus. Talvez tu saiu do teu lar, da tua casa, tu colocou a roupa e tu pensou: o que será que me espera lá? E aqui esperava um grande amigo, que talvez fazia muito tempo que tu não conversava com este amigo. Talvez fazia muito tempo que tu não prestava atenção neste amigo. E hoje você viu o quanto que ele é importante na tua vida. Mas ele sempre esteve te esperando de braços abertos. E hoje ele te trouxe aqui para te dizer, mulher, o quanto tu é especial.
Nós agradecemos de todo o coração cada uma de vocês que estiveram aqui e queremos convidar vocês para os nossos próximos eventos. Em especial, nós vamos ter um evento dia 13/4, onde estará palestrando o preletor Senhor Jorge Edson, com mais um testemunho maravilhoso. E nesta ocasião, nós vamos ter um belo jantar. Quem já participou do jantar da Donep aqui? Levanta a mão. Foi bom? Foi. E o chá e o café, vocês gostaram? Voltariam? Que alegria para nós saber disso. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Também queremos dizer que nós temos plenárias quinzenais. Se vocês tiverem interesse, né, deixe o seu interesse nas fichas que tem em cima da mesa, que nós vamos entrar em contato. Faça o teu pedido de oração. Coloque ali o que você precisa diante de Deus, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Também queremos avisar que a Janquelina, ela está vendendo Bíblias personalizadas, tem capa tigrada, tem capa brilhosa, tem uma mais linda que a outra, né? E também tem a Livraria 7, a qual eu sou proprietária, que temos ali junto os livros da Donep, a livraria da Donep junto. Então ali vocês vão encontrar um material para uma boa leitura e que nós possamos ler e meditar. Muitas vezes nós passamos horas e horas com o celular na mão e isso não nos traz proveito algum. Muito pelo contrário, nos deixa desatentas, nos deixa ansiosa e causa problema de visão. É importante olhar sim, é importante estar atenta às redes sociais. Claro, nós temos trabalho, a nossa vida é nas redes sociais, mas nós devemos tirar um momento especial para a nossa família, para nós mesmas, de meditação, de oração. Queremos agradecer a cada uma. Eu vou pedir que você sente mais um minutinho. E eu quero chamar aqui a pessoa que tem a maior idade hoje aqui. Eu sei que tem duas pessoas que eu observei. Quantos anos a senhora tem, a senhora ali? Está bem na minha direção. 80? Olha aí, dona Antonieta. A senhora perdeu para ela. Levanta, dona Antonieta, e levanta, por gentileza, o seu nome? Nedina e Antonieta. Antonieta, 75. Por favor, se coloque de pé as duas. Uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas. Então eu vou pedir para a dona Nedina, como ela é a mais velha em idade, porém toda enxutona, né? Que ela passe aqui. A dona Antonieta pode se assentar. A dona Nedina vem e nós vamos fazer um sorteio. Ismael, por gentileza. Nós vamos fazer um sorteio online agora, né? E quem vai fazer? A Carol? Tá, pode passar aqui. A dona Nedina que vai apertar o dedinho ali e nós vamos saber quem vai ser a sorteada para o próximo jantar. Vocês gostaram?